Bom, vamos lá. Hoje é o dia da gente começar essa parte nova da nossa série Linguajares. E a gente vai criar uma linguagem de programação. Isso aí, vamos lá. A linguagem vai se chamar Till, tá? Por que Till? Deixa eu achar aqui. Primeiro porque o nome do canal é Tio Kleber, né? Segundo porque eu acho bom ter uma linguagem com 3 letras, porque ela dá uma boa extensão, sufixo de arquivo, né? E depois, pesquisando, eu pensei em vários nomes, né? Dar um nome para a linguagem é a parte geralmente complicada mesmo. E não é que eu achei que a palavra tio em norueguês é uma espécie de palavra de ligação que serve para tudo, né? Por exemplo, tipo, eu estou indo para o médico, tio, né? Tem uma carta para você, tio. Ah, eu trabalho de segunda a sexta, o A é tio, né? Para café da manhã eu tive não sei o que, tio Frokost. Então, tio significa meio que tudo em norueguês, e olha que engraçado, né? To, until, for, by, with, at, of, through, as and on. Porra! Depois que eu descobri isso aqui, pensei, pô, achei o nome perfeito para a linguagem. Excelente. Excelente mesmo. Então, bora lá, vamos brincar com ela. O que a gente vai fazer com essa linguagem de programação? Primeiro, tá? Ela não é compilada, né? Vamos fazer aqui video.to. Não é compilada. Por quê? Porque eu nunca desenhei uma linguagem de programação, eu nunca implementei uma, né? Então é muito mais fácil começar com um interpretadorzinho, né? Vamos lá. Então, de começo eu pensei, será que eu não consigo, olha só, ideia, não permitir comentários. Sabe por quê? Porque coisa que eu detesto em arquivo é essas paradas tipo disclaimer, Discode, patati patatá, patatá, a pessoa escreve tipo assim, meia página de disclaimer, termina aqui e depois começa o código para valer. Você, eu detesto essas licenças, esses troços, esse código é provido sob licença, não sei o que, this, pensei, talvez se eu tirar comentário eu vou conseguir eliminar esse problema, né? As pessoas escrevendo babaquice no começo do código. E até segui com essa ideia por um tempo, até que me toquei que as pessoas iam, tão logo tivessem strings, iam dizer assim, disclaimer, igual, disclaimer, essa linguagem é assim, assim, assado, assim, né? E ia dar na mesma, ia ficar mais feio, poderia ser até uma variável ainda, guardando esse valor idiota aqui, né? Então, nesse mundo das linguagens de programação, a gente tem que aprender que nada é a prova de idiotas. Nada é a prova das pessoas fazer coisas que você não gostaria que fossem feitas. A gente pode não incentivar certas práticas. Uma coisa que eu quero escrever na documentação é que oficialmente a gente desaprova o uso de disclaimer e textos legais dentro do código. Esse código é parte da distribuição GNU, não sei o que, blá blá blá. Quero desincentivar isso, mas não tem como impedir, né? Então, no fim das contas, é isso. Então, começa com comentários. E é isso, né? A gente vai permitir comentários do jeito mais simples que tem, que é usar essa cerquilha aí. Bem cara mesmo de linguagem de script. Mas o que é interessante mesmo é o objetivo da linguagem, tá? Então, qual que é o objetivo? Não é ser de propósito geral e não é ser uma linguagem com o quê? Com implementação única, certo? Então, essa aqui é uma das partes interessantes, tá? Por quê? Não é para implementação única porque é de extensão.
É uma linguagem de extensão, tá? Mais ou menos na linha dos Guile da vida, ou Guile, não sei como funciona esse nome. É uma linguagem feita para estender outra linguagem. Então, se você está programando ali em C e você quer carregar configurações daquela maneira que eu mostrei no último vídeo, tipo, deixa o cara escrever ali um texto um pouquinho mais rico, fazer condicionais e tudo mais, você usa uma linguagem de extensão que vai ser a linguagem TIL. Então, é uma linguagem que a gente vai criar aqui uma implementação de referência, mas a linguagem em si trata-se de, primeiro, sintaxe, né? A implementação de referência, então a gente vai dizer, você implementa assim, assim, assado, que teu código vai funcionar meio que, talvez, universalmente, né? E a ideia é ter uma sintaxe pequena, limitada e ao mesmo tempo que não seja, que ainda assim seja fácil de usar, né? Então não quero inserir muito conceito alienígena nela nem nada. A linguagem vai ser assim, vai ser uma linguagem que tende a ser fácil de usar. Tá? Principais influências. Número 1, TCL. Tá? Então ela tem toda a cara de TCL, não é à toa que eu ajustei o Vim aqui para mostrar TCL. Agora eu tô olhando aqui do lado, que diabos que eu tava tocando aqui? Eram os vídeos que eu gravei, tava testando áudio, beleza. É complicado gravar a tela que às vezes você pensa assim, será que esse lixo aqui tá ok de mostrar e tal? Enfim, por que não estaria, né? Então, beleza. A linguagem, a primeira influência vai ser TCL e depois os longínquos... gravar vídeo de manhã é fogo, hein? Acabei de acordar e tô aqui gravando. E depois TCL. Tá? Mas assim, um pouquinho talvez que seria Lisp. Tá? Algumas coisinhas de Zig, algumas coisas a respeito de explicitude e tudo mais, um pouquinho de Python, quem que não consegue pegar de Python, mas assim, eu acho listar influências de linguagem, eu acho uma coisa meio boba, porque, claro que todas as linguagens que você já programou vão influenciar de alguma forma o jeito que você programa, né? Mas enfim, vamos falar um pouco a respeito da linguagem em si. Tá? Então a gente vai fazer imports, né? Importações. A parte de importações, defines, geralmente é mais complicado. Eu devia ter subtítulos aqui, né? Imports, eu posso fazer imports. Importação é geralmente complicado porque você tem que definir o que você quer fazer quando você importa um módulo, né? E como você armazena esse módulo. Você pode escolher executá-lo ao estilo Python, você pode escolher incluí-lo ao estilo include de C, do pré-processador, né? Você pode escolher permitir definir módulo em qualquer lugar do programa, estilo Ruby, é uma coisa mais conceitual. A minha definição é a seguinte, I don't care, que quem vai implementar isso é o que eu chamo de back-end da linguagem. Então você tem o front-end e você tem o back-end. Tá? Então o que a gente está definindo aqui é o que eu chamo do front-end da linguagem, é a sintaxe e a forma geral de uso. O back-end é a implementação, que a gente não vai fazer hoje, mas vai fazer também. Isso traz fazer o back-end é um desafio, é bem interessante. Vai abrindo a cabeça da gente sobre linguagens em geral. Então, existem vários jeitos de fazer um import, né? Você pode fazer um import estilo Java, né? Import, sei lá, math. E a partir daí você tem, por exemplo, o Sun, ou sei lá, math.sun. A Java é maluco, né? Mathematical Expression Evaluator, .factory, .create, não sei o que, mas teria uma parada assim, né? Isso aqui seria Java. Então, o que eu não gosto dessa parada aqui? Você polui o teu espaço de nomes local com um monte de nome que veio lá de um pacote. Isso aqui, na hora que você está fazendo, por exemplo, um refactoring, é um saco, porque o teu código tem 1500 linhas, é um monte de nome espalhado, você não faz ideia de onde é que está vindo o nome. Tá? Você tem
Math, você tem, sei lá, Advanced Math. Tá, e aí? Teus nomes estão vindo de qual? Né? Import, cálculos. Né? E aí? Você tem um monte de expressão matemática e tudo mais. De onde é que tá vindo esses nomes? Quando eu precisar refatorar, pegar metade desse código, jogar num arquivo diferente, quais desses imports eu levo junto? Quais desses imports eu deixo quieto? E daí eu fico dependendo do meu editor, que vai olhar e vai dizer, não, beleza, você está importando cálculos, mas você não está usando para nada. Beleza, mas é difícil de saber, né? Então, assim, não pode haver poluição de nomes. Tá? Vou escrever aqui. Não pode poluir com nomes novos. Então, quem faz isso muito bem é Zig. Zig faz assim, ó, const std igual @import std, tá? Com ponto e vírgula. Então, a sintaxe da linguagem ela se mantém dentro dos imports, né? O import ele não tem uma significação especial, um significado especial, que eu acho excelente, tem ponto e vírgula, tem tudo mais. O arroba aqui é porque quem faz isso é o compilador. Então você tem o arroba, que é a diretiva do compilador. Mas assim, ele vai dar um struct para você. Então você começa a usar tipo std, ponto, sei lá, alt, writer, uma coisa assim. Né? Const. Não, const não é um bom exemplo, né? String. Então, enfim, você tem um nome, né? Você tem um espaço de nomes aqui que é dado por uma struct. Esse std é uma struct comum, normal, como qualquer outra struct que você definiria, mas por acaso quem definiu foi o compilador para você. Aí você pode dar o nome que você quiser. Então, se você acha que X é um bom nome, beleza. Se acha que Sandy Jr. é um bom nome, ok, né? Titanic, whatever. Você pode chamar o que você quiser, a maioria vai chamar de std, né? Mas isso te dá a liberdade de chamar, sei lá, const np igual arroba import numpy, né? Mais ou menos como o Python também faz, ele dá a liberdade de escolher um nome. E acabou. Também não vou entrar em tantos detalhes a ponto de você dizer from, numpy, import x, né? Você XYZ, você dá uma lista de nomes que você quer importar. Não, você já está dando uma struct, eu já vou avaliar esse módulo de qualquer forma, deixa os nomes aí, os nomes dentro do espaço de nomes e tá de boas. Então, antes disso, a gente tem que falar sobre atribuições. E as atribuições, por hora, vão ser estilo TCL, tá? Com set. Por quê? Porque é muito fácil de fazer o parsing disso aqui, né? É diferente de atribuição com sinal de igual, que eu acho, inclusive, olhando código assim, que é mais esse estilo script, acho que dá até uma poluída você ficar enchendo de tokens. Eu não gosto muito de tokens na linguagem, eu sou mais... prefiro deixá-los para casos mais especiais, conforme a gente vai ver. Esse aqui, depois que você se acostuma, você começa a ver que, pô, tem uma certa elegância nesse negócio do set aqui. Então, beleza, então a atribuição vai ser assim, então a minha importação vai ter necessariamente que botar no espaço de nomes, né? Então, set std vai ser o seguinte, aqui está o negócio. Vai ser com esse dólar coisa. Por quê? Porque é o jeito que a gente pega valores, tá? Então, se eu disser que x é igual a y, eu vou dizer que setx é igual a dólar y, beleza. Reparem no uso do dólar. Então eu vou continuar usando o dólar estilo TCL, estilo até PHP, porque eu acho ok. Eu acho que é um padrão bem estabelecido, bem razoável, inclusive, dólar ser valor, né? O pessoal chama isso aqui de cifrão, né? Eu chamo de dólar por mania, de época de faculdade. Só que tem que ser mais coerente do que TCL, né? Então, o TCL funciona assim, set tal f de $y, né? Chamar uma função f $y. Então, isso aqui no TCL é uma execução de um comando, né? Eu acho ok, acho que tem também uma elegância nessa sintaxe aqui, você se acostuma, mas seria mais coerente dizer isso aqui, dizer que o dólar é o operador que extrai valor. Então ele extrai valor de uma variável, ele extrai valor de uma string. Tá? Então, e a string seria, pode ser isso aqui, tá? Ou string, isso aqui. Por quê? Eu queria eliminar
quando eu pensei nesse esboço de linguagem aqui, queria eliminar a ambiguidade, né? Que, tipo, por que ter as aspas? Podia não ter, podia toda string ser assim, estilo string de TCL mesmo, aquela tradicional. Mas, depois que você tem 500 linhas de código na tela, é bom você olhar as aspas, é bom o syntax highlighter colocar em azulzinho diferente aqui, é bom você olhar e bater o olho e dizer, não, beleza, isso aqui é uma string, isso aqui é feito para ser um valor string, isso aqui é algo que a linguagem trata como string, mas lá por debaixo dos panos vai acabar sendo um código ou uma coisa assim, né? Estilo TCL mesmo. Então, deixa aqui a string com aspas, ela permanece, mas os valores também, 7 float 1, 2, 3, 4, 7 float 1, 2, 4.3, 2, 1. Permanece desse jeito, isso aqui ainda é uma string, podia ser assim também e beleza. Então, estilo TCL mesmo. Lá quando a gente for implementar o interpretador disso aqui, a gente vai ver como isso aqui no fim das contas facilita um pouco a nossa vida, em certos aspectos, tá? Tô pensando em umas ideias aqui de funcionamento interno da linguagem que serão bacanas. Então a gente definiu o import, já aproveitou e definiu a extração de valores. E daí a gente entra na parte de que a linguagem tem de sintaxe, tá? Então a sintaxe é quase zero. Sintaxe da própria linguagem vai ser o dólar, tá? A gente vai ter o esquema das strings, né? Que é isso aqui, não tem mais nada. O dólar para extrair a string. E, deixa eu pegar aqui um pequeno esbocinho de linguagem. A gente vai precisar... Pô, acabou aqui, beleza. Só isso que a linguagem tem. E o set, né? Set é um make mágico porque ele tem que delimitar escopo e tudo mais dentro de blocos e tudo mais. Então set é mágico. Fim. Isso aqui... Essa é a sintaxe da linguagem, tá? Esses 1, 2, 3, 4 itens. Inclusive podem ser um ou outro combinados. Essa que é a sintaxe. Tá? Então, é claro que no back-end da linguagem a gente vai implementar algumas outras paradinhas de implementação na forma de fazer o parsing e extrair o código que quer ser executado mesmo. Mas de cara é isso. É só isso. E acabou. Tá? O resto eu quero que seja por implementação. Quero que seja implementável. O que eu quero? Quero que sim, se está num programa desktop, tipo, beleza, você consegue, sei lá, carregar com fix, tá? Com essa linguagem aqui. Ou fazer script de controle, né? Por exemplo, vamos lá. Vou pegar aqui o meu script de cover, tá? Eita, tá aqui. Show cover. Olha só o convert, como ele é um comando complicado. Um comando em que eu seto, ele tem dois blocos. Ele tem esse bloco aqui para fazer o caption, né, em cima do cover, daí tem esse esquema do swap, que eu nem entendo direito, mas daí ele pega... o cover está aqui no segundo bloco. Então assim, é difícil de entender isso aqui. Eu queria que isso aqui fosse scriptável. Se fosse com TCL, acho ok. Mas ao mesmo tempo eu vejo que TCL se afundou no caminho da linguagem multipropósito. Então, Extension Architecture. Se você pegar o documento do TCL Extension Architecture, você vai ver que os caras se enfiaram em altas confusões para conseguir fazer o sistema de extensões deles, que nunca foi muito para frente. Eles analisam todos os casos de integradores, de gente que usa a linguagem, de usuário final. Eles fazem um monte de coisa, um documento gigantesco, analisando 1 milhão de coisa. End users, authors de extensões. E no fim das contas não se resolve quase que nada. E daí a linguagem cai numa parada tipo assim, tá, TCL é feito para estender C, então eu preciso disso tudo aqui. E se eu tiver tudo isso aqui, se eu tiver se eu tiver um sistema de instalação de pacotes, por exemplo, ele é baseado em arquivos. E quando eu tiver numa arquitetura que não tem sistema de arquivos, né, essa linguagem vai servir para mim, eu consigo usar no embarcado em que cada kilobyte de memória é importante.
Então o TCL foi para esse caminho da linguagem multipropósito, que eu acho meio um caminho perigoso para seguir, um caminho que eu não quero que TIL siga. Né? Acho engraçado, só hoje que eu percebi que TIL e TCL são praticamente, né, mudam uma letra aí no nome, né? Beleza. Mas se eu estiver no embarcado, eu quero também carregar config e eu quero fazer o script funcionar do mesmo jeito. Né? Então tem que funcionar. E aqui eu vou implementar em C. Né? E aqui eu posso implementar, se eu quiser, em Python. Tá? Apesar que Python já é uma boa linguagem para script, né? Mas posso implementar aqui em C++, sei lá, D. Não, vou deixar Python aqui que é um bom exemplo. Posso usar para tudo isso de boas. Então, o objetivo da linguagem é que o back-end da linguagem defina qual que é o melhor uso para ela. E que eu não quero meu programa desktop que possa rodar dentro do embarcado. Não é isso. Tá? O programa desktop é desktop. O programa do software embarcado é do software embarcado. Eu não quero misturar as coisas. Não quero que o código que está rodando no desktop. Não. Desktop ele tem monitor, ele tem teclado, ele tem um sistema operacional parrudo, ele tem controle de usuários, ele tem 1 milhão de coisas que no embarcado você não tem. Né? Você pode ter talvez um RTOS, tem gente que torce o nariz, então você pode estar executando uma arquitetura de 8 bits. Então, o que eu quero só é que essas pequenas regrinhas de linguagem sejam fáceis de implementar, né? O dólar, as strings, a extração de valor, né? Como trabalhar com esses valores que são float. Então, por exemplo, float, vai ser float 80, vai ser float do quê? Qual tipo de float vai ser? Depende da arquitetura. Então, você vai escrever o teu código pensando na arquitetura ou nas arquiteturas nas quais você espera que teu código rode. Né? E daí o resto, toda a implementação, você faz a partir da implementação que a tua linguagem ou arquitetura vai te dar. Então eu vou pegar aqui setFunctions, por exemplo, vai ser o valor de import functions. Né? E o setMath vai ser o valor do import math. Tá? Então aqui é praticamente um código novo. Né? Então eu defino aqui setF vai ser o valor de functions.define, por exemplo. Daí não preciso dar nome, só preciso dizer que recebe x, né? E o resto do corpo, inclusive não precisa nem do... E o resto do corpo eu posso definir em seguida. Então aqui eu sigo o estilo TCL, em que tudo isso aqui é uma lista de strings. Tá? Só que por acaso eu pego o primeiro item e digo, não, e o primeiro item também, ele mesmo é uma lista de valores, que vai ser, por exemplo, x, y. Tá? Então eu digo, vamos lá, posso dizer return $x mais $y, e aqui assim, eu não vou implementar matemática também, eu vou implementar, eu vou deixar que a minha função de matemática faça isso. Ah, Kleber, o que é esse cara aqui, né? Esse redirecionador? Então deixa eu botar aqui na nossa linguagem, ele vai ter também um açúcar sintático que eu percebi que seria interessante, que é o redirecionador de saída. Ele não é um pipe, tá? Então, por que eu não fiz um pipe estilo Unix? Porque eu acho que assim, olhando assim, ele é feio. Ele não diz bem o que está acontecendo, né? A gente sabe o que acontece porque a gente está acostumado. Ademais, isso aqui geralmente é uma notação matemática de para todo, né? Tipo, para todo x, né? Sequência tal. Então eu achei que talvez não precise seguir esse padrão. Eu gostei do redirecionador com quebradinho, assim, boquinha de jacaré, né? Que só chama. Achei bom. Então o que é isso aqui? É a mesma coisa que você dizer return o valor de math.run $x mais $y. Né? Aqui você não precisava nem da string, né? Podia ser assim. Por que isso? Por que eu fiz esse açúcar sintático aqui numa linguagem que deveria ser tão simples? Uma coisa comum também é você acabar fazendo return $df, d, $g, d, $dh, d, $d, i, $j, de $x, mais $y, fecha. Né? E fica esse troço aqui quando você podia dizer assim, não, o return é o seguinte, é o valor de x mais
y, passa pelo f, passa pelo g, passa pelo h, passa pelo i, passa pelo j. Ou melhor, ao contrário, né? A aplicação vai se dar i, opa, j, vai pro i, vai pro h, vai pro g e vai pro f. E acabou, entendeu? Então você tem um dado que é interessante, beleza, tipo, vai fazer a soma, vai passar pelo j, ou melhor, vai fazer a soma não, né? Vai ter essa string aqui, que o j vai pegar, depois vai passar pro i, depois vai passar pro h, depois pro g, depois pro f e vai retornar o valor. Então ler isso aqui é muito mais simples do que esse negócio aqui de cima, que tipo, beleza. Fora que eu não tenho operações, né? Dólar string, daí você tem que dizer igual, né? String, index, dólar string, daí você vai dar outro cara que vai definir index, get index, dólar string, e daí ó, aqui com duas chamadas de função eu já tô me complicando aqui. Ó, linha 55, coluna 55. Então deixei esse super matemático aqui para poder fazer esse tipo de coisa. Qual que é a mágica disso? O compilador só vai pegar e botar aqui o x e y, né? Ele vai pegar tudo que está sendo passado e vai passar como um argumento aqui, né? nesse primeiro parâmetro, primeiro argumento da função. Então não tem nenhuma mágica, só pegar o primeiro argumento. E por que isso é legal? Porque o set não funciona com isso. O meu medo era que as pessoas começassem a abusar e dissessem assim, ah, beleza, 10 pipe set x. O problema é que isso aqui seria o equivalente a você dizer set 10x. E não é set 10x, o certo é set x10. Então, como o set usa como primeiro parâmetro o nome e depois o valor, então você não consegue fazer essa parada aqui, que era o meu medo. Você ficar, as pessoas invertem. Eu vi já aquela linguagem Coconut, que é para você conseguir usar padrão funcional em Python, e a galera abusa demais das paradas assim. Ficam fazendo as paradas tipo, sei lá, string x, py, print. Cara, isso aqui não tá certo, né? Por que isso não fala print x, sabe? Que é muito mais evidente, mais claro o que você está querendo fazer, né? Tipo, você tem as duas opções em Coconut, mas, pô, as pessoas abusam, né? Meu medo é que o set ficasse todo abusado, esse seria um problema. Acho que o set é importante que ele tenha essa gravidade forte para a esquerda, né? Ele sempre fica do lado esquerdo. Dá um pouco mais de... Já pensou, a pessoa diz assim, functions tal, pipe set f, daí fica essas funções tudo invertida. Pô, não, tem uma sintaxe mais elegantezinha pra gente usar aqui, né? E é isso. Além do que, tinha outro problema que é, por exemplo, o if. Né? Como é que eu faço um if na minha linguagem? O que eu fiz foi não ter if, não incluir estruturas de controle. O que eu vou fazer eu vou dizer math.assert. Então, o que existe é asserção de sucesso ou não. E daí, tratamento de erros eu vou fazer mais para frente, porque isso é complicado. Então, eu vou dizer math assert x maior que y. Tá? Então, se for verdade, faça isso. O else, faça aquilo. Else é uma string, que vai ser analisado pelo math.assert. Então, deixa na função matemática. E para você iterar, você vai dizer, tipo, sei lá, iterators.forEach. For each o quê? Sei lá, for each n ou i em, daí você passa lá, list.range, uma coisa assim, do 1 até $x ou $y. E daí vai fazer alguma coisa tipo $x e manda pro std.out. Tá? Então veja que isso aqui não é um print, né, de propósito. Né? Eu quero fazer esse uso de $y, manda std.error. Né? E esse tipo de coisa eu acho ok, acho que tem uma elegância também. Né? Diferente do $y manda para print. Tipo, não, print é um verbo, né? Então não é legal redirecionar, não acho legal redirecionar para verbo. Tá? E daí a gente tem essa última estrutura, que é a última que eu quero explicar, que é o que eu estou chamando de tupla. Tá? Então, a tupla é a menor unidade de listagem que a gente tem. E isso aqui tem um propósito muito legal, que é A, B, C, D, D. Tá? Isso aqui é uma tupla. Por quê? Porque mais pra frente a gente vai querer definir coisas do tipo set T1, que vai ser uma espécie de tipo, vai ser
structs.define, que é um módulo que eu vou carregar, que é implementado pela linguagem que está suportando, a linguagem TIL. Opa, entrei no visual aqui. Structs.define, eu vou definir uma estrutura, inclusive não precisa mais disso aqui. Pô, isso é legal, ele elimina os brackets desnecessários. Eu vou dizer assim, vou dizer coordinates, né? Vai ter name, que é uma string, vai ter x, que é um float, y, que é um float. E vai ter, sei lá, index, que vai ser um int 32. Então assim, o que é isso aqui que eu estou fazendo? Isso aqui é um caso especial de sintaxe? Não, é só uma tupla. É só uma tupla. Quem vai definir o que vai fazer com a tupla vai ser a função que está sendo chamada, que é o structs.define. Né? Tipo assim, se lá no final ele quer interpretar esse segundo argumento como o tipo da struct, ótimo. Se não quiser também não dá nada. Então o que a linguagem vai passar aqui para o meu structs.define vai ser essa tupla aqui. Vai dar a possibilidade de quem está implementando a linguagem fazer uso desse segundo valor para alguma coisa útil. Né? Poderia não ter também, sei lá. Daí quem define isso é a implementação da função que vai fazer uso. Né? Então isso aqui é bom porque elimina aquela parada do tipo, sei lá, structs.define, daí você tem que abrir os brackets, então você já estava falando isso aqui, né? Daí você tem 2 brackets no final, que eu já acho um saco. Daí você vai ter que dizer assim, name, que é uma string, x, que é um float, mas na verdade isso aqui é uma listona, né? Isso aqui não tem, isso aqui é assim. O /n está aqui só para facilitar a leitura. E daí você tem que definir que, não, peraí, mas se eu receber um número ímpar de itens, aí eu vou gritar que está errado e tal. Então, pô, esse esquema de usar uma pequena tupla, que é um macetinho sintático aqui para a linguagem, vai facilitar a vida de quem vai implementar esse tipo de função aqui, né, que define uma struct e retorna coordinates. Outra coisa, última diferença, né, diferença com TCL. Né, funções não definem nomes no scope. Tá? Então não poderia ser um struct.define coordinates, e daí eu tenho as duas coisas, né, tipo x.float, y.float. Tá, eu não posso definir um nome. Não é assim que funciona. Eu não quero que isso aqui vire um idioma dentro da linguagem. Tá? Isso aqui não existe. Errado. O certo é você usar set. Entendeu? Fazer set coordinates igual struct.define, ele vai retornar um valor. Então o set serve para tudo. Né? Lembrando, claro, que isso é um esboço. Quando a gente for implementar a linguagem, é que a gente vai ver se isso aqui funciona ou não funciona na prática e se as decisões foram bem tomadas ou se foram um bando de besteira, tá certo? Então, no próximo vídeo a gente vai falar sobre parsers. E como a gente vai implementar, se a gente vai usar Lex e Yak, né, o padrão, a gente vai usar um esquema diferentinho. Já dou spoiler, a gente vai usar um sistema diferentinho. Tá certo? E é isso. Eventualmente acho que eu vou abrir até um repositório no GitHub ou SourceHut, alguma coisa assim. SourceHut, não é hot, SourceHut, para guardar esse tipo de coisa. E eu vou implementar, né, o back-end dessa linguagem em linguagem D. Por que isso é interessante falar? Porque se você está acompanhando o vídeo e quiser implementar também na sua própria linguagem, tudo bem, implementa aí. A ideia é realmente que as pessoas peguem esse conjunto de regras e façam a implementação nas suas linguagens da maneira que a linguagem suporta melhor, né? Sem precisar ficar copiando linha a linha a outra. Certo? A gente vai aprender então Delang. Você já pode dar uma olhada no delang.org, se não me engano, que é um site muito bonito, muito bom, com conteúdo excelente. Excelente. Delang é uma linguagem muito, muito, muito legal. A gente vai brincar com ela aqui no próximo vídeo. E é isso. Valeu. Falou.